Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Camisa, Carlos Alberto. Lembra que tinha uma propaganda nos anos 80? Bonita camisa, Fernandinho. Teve um ouvinte no Twitter que já lembrou dessa propaganda aqui, olhando o Sardenberg. Bonita camisa, aqui, ó. Tá arrasando. Rumo ao título. A Cássia deu uma gozada aqui, né? Não, eu só tava perguntando qual era o campeonato, né? Pensei que fosse a Libertadores, mas não é, né? Sul-Americano. Mas o Palmeiras não tá muito bem esse ano, não tá. Já levei aqui o puxão de orelha de outro ouvinte. Falou, a Cássia tirando a gente aí. É uma duas desclassificações, né? Duas desclassificações em seguida. Aliás, uma pro São Paulo, né? Então, por isso que o assunto é política aqui, né? Coisas importantes acontecendo, o relógio voando. E não tão leves assim, né? Infelizmente. Bom, Vera, vamos inverter a ordem aqui. Eu queria que você colocasse primeiro a expectativa para o Datafolha. Expectativa muito alta, né, Sardenberg? Porque o campo do Datafolha está sendo feito todo ontem e hoje para pegar justamente efeitos eventuais do 7 de setembro nas intenções de voto. Então, vai ser uma coisa que não vai medir, né, aquele povo que foi até as ruas, porque aquilo não é pesquisa e o Bolsonaro e os apoiadores dele vêm confundindo deliberadamente as coisas nos últimos dias, né? Falando, olha, Datafolha, olha para isso. Muito diferente você concentrar apoiadores de um só candidato num só lugar e uma pesquisa que pega as pessoas de diferentes estratos sociais em diferentes locais e aí sim é mais representativa do conjunto da sociedade. Mas pode haver uma mudança nas curvas de intenção de voto caso essa demonstração de força do presidente se reflita também no conjunto dos estratos aí da sociedade. Então, uma expectativa bastante elevada dos dois lados, tanto do lado do presidente Bolsonaro quanto nos apoiadores do Lula, porque ela deverá definir os rumos dessas semanas derradeiras que nos separam da eleição. São 3 semanas até lá. E aí as estratégias dos candidatos vão depender muito disso. Se o Lula intensifica essa sua pregação pelo voto útil, numa última tentativa de vencer no primeiro turno, ou se isso vai ficar descartado de vez, vai ficar evidenciado que a gente vai ter um segundo turno e aí vai ser necessário reavaliar em quais públicos cada um vai ter de entrar e o que vai ter de fazer para se sobrepor ao outro no segundo turno. No caso do Lula, ganhar os votos que faltam para fazer a maioria dos votos válidos. No caso do Bolsonaro, tem que tirar voto do Lula num segundo turno e tem que conseguir reverter votos do Ciro e da Simone e tem que conseguir quebrar a rejeição dele, porque as pesquisas mostram muito movimento de melhora dele na intenção de voto, mas não mexe a rejeição, que é um fator hoje de inelegibilidade para o presidente Jair Bolsonaro. E o nosso outro assunto de hoje, né, Vera, que é lamentável, mais um embate político que terminou em crime, um assassinato que aconteceu no estado do Mato Grosso, aliás, aconteceu no 7 de setembro, veio a público agora. Rafael de Oliveira foi preso depois de ter assassinado um colega de trabalho, Benedito Cardoso, a vítima apoiadora do ex-presidente Lula, o acusado pelo assassinato, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que está preso. Exato, trabalhavam juntos, Cássia, e discutiam em razão justamente da eleição presidencial. No turno de trabalho, a coisa ficou acalorada, começaram a trocar socos e o assassino, que tem 24 anos, desferiu facadas, primeiro no rosto, depois outras facadas na vítima, que morreu. Aí, depois de morto, já tentou decapitá-lo com um machado. E aí tirou fotos e fez vídeos do corpo do morto. Tentou fugir, mas foi capturado. Atroz, inacreditável, inacreditável, Sardenberg. Ele falou que saiu de si porque a discussão política ficou muito acalorada. Não é justificativa para nada isso. A gente está vivendo aqui e ali, casos pipocando, não tão extremos, mas já houve também assassinato lá no Paraná, Foz do Iguaçu, agora um outro assassinato e vários casos de agressão. Tem um caso também em Mato Grosso, em que o enteado chegou em casa e espancou
o padrasto espancou o enteado porque tinha mandado um meme do Bolsonaro no grupo da família no 7 de setembro. Ontem, no Rio de Janeiro, na região do comício do ex-presidente Lula, petistas bateram num bolsonarista que sangrou em razão também de provocações políticas. As autoridades estão muito preocupadas com o que pode acontecer. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo ao TSE e às autoridades, porque está havendo uma interdição em regiões de milícia no Rio de Janeiro para que candidatos possam fazer campanha, possam pedir voto. Então, isso cerceia o livre exercício do voto. Então, a violência política se manifestando de várias maneiras, todas elas muito preocupantes. Violência contra jornalistas que estão cobrindo manifestações também. Na Avenida Paulista aqui, uma repórter da rádio foi hostilizada, repórteres de emissoras de TV foram hostilizadas, principalmente mulheres. Então, é necessário que o TSE tenha um olhar, e os TRS também, tenham um olhar muito cuidadoso para o recrudescimento da violência nessa fase final da eleição, principalmente se as pesquisas começarem a mostrar uma aproximação entre Lula e Bolsonaro e um cenário menos definido. As coisas tendem a se radicalizar, os discursos estão radicalizados. Ontem o ex-presidente Lula cometeu uma frase absurda de comparar quem foi à rua no 7 de setembro a apoiadores da Ku Klux Klan. Não tem cabimento uma coisa como essa, porque você generaliza algo que é absurdo, imputar a milhões de pessoas que foram às ruas na data nacional algo tão pesado quanto isso. E o presidente Bolsonaro ironizou, falou que ele está com inveja do público. O Bolsonaro, lá no Forte de Copacabana, tinha falado em exterminar, em extirpar os petistas do jogo. Então, a coisa vai ganhando contornos também autorizados pela escalada retórica dos próprios candidatos. E isso é muito lastimável. A gente precisa dar um freio nisso, porque tudo que não precisamos agora é uma carnificina eleitoral, de jeito nenhum. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e bom final de semana. Vamos ver o Datafolha hoje à noite e temos assunto já marcado para os próximos programas. Obrigado, Vera. Combinado. Obrigado, um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Até mais, Vera.